A nossa aula de hoje, então, pessoal. E nós vamos seguir, então, na aula anterior, que a gente fez via remotamente, né? Até vocês viram até que a qualidade ficou muito melhor, né? Porque eu gravei lá no estúdio, né? Ficou a minha câmera. Então, pessoal, aqui esse código que está gigante, aqui vocês podem ver, né? Vou aumentar a letra absurdamente. Pessoal, então a gente fez esse exercício na última semana e eu recomendo fortemente. E aqui nós temos o meu componente. Então, o Safe Area View, né, é como se fosse uma div. Lembram disso? Uma div? O nosso Safe Area View é como se fosse uma div, mas vocês lembram qual a diferença entre o Safe Area View e o View? Lembram? Ele evita com que, tipo, por exemplo, meu celular aqui ele tem uma partezinha embaixo que fica escondido. Então o Safe Area View ele evita que essa parte fique escondida da minha tela. Então, pessoal, meu componente. Meu componente, então, é um componente que a gente fez na última aula, que ele tem uma view equivale a uma div lá do HTML, e um text que equivale a um P ou um H1. A gente usa só text. Tanto para P ou para H1, H2, H3, H4, H5, H6, nós usamos text. Como é que a gente diferencia um do outro? A gente diferencia estilizando, né? Relembrando a última aula, a gente pegou então o style e aplicou aquele estilo título. O que é o estilo título? Tamanho da fonte. Lembrando que em HTML a gente usava assim, né? Lembram? Só que no React, né, a gente usa o que a gente chama de camel case, né? Que é um minúsculo, maiúsculo. É o mesmo que a gente usa para nomear a... Oi? Isso aqui é JavaScript, tá? Só que isso aqui é um objeto. Lembra quando a gente viu objetos? Então, isso aqui é um objeto. Isso aí está equivalendo ao CSS, né? Quase que um CSS. Quase que, né? Não é exato. Equivalente, isso. Por exemplo, a forma em que eu boto os nomes. Que eu não posso usar o traço. Então, eu uso o camel case. Por exemplo, margin top. Lá, a margin top seria assim, margin top. Aqui, margin top é assim. Tá certo? E, por exemplo, para quem for trabalhar um dia com React, a gente tem aqui nas nossas tags, quando a gente vai trabalhar com React, aí a gente usa mesmo div, H1, H2, a gente usa literalmente as mesmas tags. Já te passo a palavra. A única coisa que altera-se, até os atributos, é tudo igual o nome. O único que altera, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com React, quando a gente vai, vocês lembram das classes? Em vez de ser class, a gente usa class name, porque class é uma palavra reservada de React para instanciar classes mesmos. Que na verdade é uma palavra reservada nem é do React, é do JavaScript. Então class vira class name e tem outras, são dois atributos, mas o que mais a gente troca é o class name. E isso aqui, lembrando, pessoal, vocês viram que tem uma corzinha aqui, ó. Isso aqui foi também porque eu tenho essa extensão aqui do nosso amiguinho aqui, que é o Color Highlights, né? Que a cor que eu colocar, por exemplo, no título aqui eu vou botar um background color. Background color. E se eu botar uma cor aqui, me digam 3 números hexadecimais aleatórios. 7. A, E. Por exemplo, um azul claro. No que eu atualizo aqui, se der tudo certo. Calma. Está atualizando. Deu erro. Errou! Claro, faltou a vírgula aqui, ó. Ali, ó. Vejam que é exatamente o mesmo azul claro daqui, né? Então o VS Code tem essas extensões assim que permite... Aqui, cara, ó. É que parece que está selecionado. É que estava selecionado, tá? Aqui o azul claro, azul... Por exemplo, RGB, então vou botar aqui, ó. F00, tá bom? Ah, Juan, mas não era 2 letras. É que assim, se eu elimino uma letra, eu posso fazer com uma letra só. Aí, ao invés de andar de 0, 1, 2, 3, eu ando de 2 em 2, entendeu? Porque eu corto pela metade a precisão. O F é 15, né? Então, ao invés de... Na verdade, nem é pela metade, eu corto 16 números fora. Então tá, azar do goleiro. Vamos lá, então. Então, eu vou deixar até sem nada mesmo, tá bom? Ok.
Tá tudo gravado, tá tudo no YouTube, nossas aulas, tá bom? Bonitinho lá. Assistam lá nossas aulas, para você que não veio na nossa última aula. Ah, putz, achei que tu tava tendo alguma coisa bem injustificável. Tipo, sei lá, salvando um orfanato que tava pegando fogo. Resgatando gatinho do fogo. Pessoal, uma coisa que é importante vocês, e agora nós vamos parar de ver do passado e nós vamos ver daqui para frente. Lembrem-se que, pessoal, isso aqui parece muito com as nossas 4 letras bonitas, que é HTML. Lembra muito HTML. Mas é HTML? Não, é JavaScript JSX. É um JavaScript que parece HTML, mas não é HTML. Anda que nem pato, faz quack que nem pato, mas é um pato? Não, é JavaScript. Tá, aí pessoal, então o que acontece? Aqui eu estou colocando os componentes, como se fosse HTML. Componente, 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 componente. Vamos botar aqui dentro um text. Text é como se fosse o nosso H1 ou T, ou P, tipo, T. Então, se eu botar um text aqui e colocar aqui Juan, só explicando para quem, o que é o meu componente? O meu componente, basicamente, ele vai botar 3 textos na tela. Um olá mundo, meu nome é Rua e bem-vindos ao React Native. O que é o meu componente? Ó, meu componente está aqui, tá bom? E o que ele é? Eu criei esse cara na última aula. Ele é 3 textos. Eu não sei se eu te incomodo, pedindo para te explicar o que tu fez na última aula. Não, ele é... Eu finge que entendi. Finge que entendeu, depois assiste os vídeos, depois vem no atendimento. Tá? Ele é 3 textos. Então, esses 3... Ai, caramba. Esses 3 textos aqui que você vê aqui, ó. Tu tem o... Ah, tá. O problema é que eu não importei text aqui. Ah, meu componente é um outro arquivo. Isso, é um outro arquivo. Por isso tu tá chamando. Exatamente. Ó, o meu componente tem 3 textos. Aí eu mando instanciar o meu componente e depois escola do IFSUM. Meu componente é... Tá bom? Eu vou botar aqui style. Recebe. Tá bom? E vou botar aqui font size 40. Ó. Estão vendo ali, ó? Escola do IFSU. Até me esqueci o que eu ia falar. Ah, tá. Assim como HTML, né? Eu posso pegar e botar isso aqui, né? Dar esses enters aqui, né? Mas isso aqui ainda está dentro de text. Tá certo? Ok? Ainda está dentro de text. Escola do IFSU está dentro de text. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Vamos supor que eu quisesse fazer isso aqui, ó. O que vai aparecer na tela, pessoal? Vai aparecer 2 mais 2 ou vai aparecer 4? Porque ele interpreta como se fosse HTML. E no HTML ele ia fazer a conta ou não? Não. Só que como é JavaScript, pessoal, agora vem a sacada. Então eu vou até tirar o meu componente aqui para não confundir vocês. Então nós temos aqui 2 mais 2. Então eu vou botar font size aqui 80. Pessoal, por que ele interpreta 2 mais 2? Porque ele está interpretando como se fosse HTML. Correto? Ele é um conjunto do HTML. Isso. Só que isso daqui eu estou trabalhando com JavaScript. Só que para eu interpretar, eu tenho, e agora é uma parte fundamental vocês prestarem atenção, que eu tenho como fazer no meio desse HTML, pessoal, não é o correto chamar de HTML, tá bom? O correto seria JSX, mas vou chamar de HTML, tá? Eu fazer ele interpretar o comando JavaScript. Para ele interpretar o JavaScript, ele tem que botar entre chaves. E se eu boto entre chaves, aí ele interpreta o comando JavaScript. E aí ele vai interpretar 2 mais 2, que vai virar o número 4. Então, por exemplo, se eu quiser, nesse exato momento,
né? Interpretar algo como se fosse JavaScript é entre chaves. Se não, é HTML. É como se fosse HTML. Entendeu? Por exemplo, aqui, estão vendo aqui onde eu tenho o console aqui, que seguido fica dando erro, até, ó, resetei aqui, ó. Ó, aqui, tá vendo esse log aqui, ó. Eu posso, por exemplo, aqui no meio do meu programa, executando, eu posso pedir para colocar alguma coisa no log. Por exemplo, e escrever aqui, Juan. Isso é uma boa forma, como se fosse meu system.out, entendeu? Console.log. Por que não apareceu na tela? Porque eu tirei fora ali, né? Deixa eu botar aqui. Tá lá, ó, rua. Isso é uma forma, às vezes eu não sei, às vezes dá um erro no meio do código, né? E eu quero achar o erro, em vez de ficar botando system.out, porque não é Java, eu boto uns console.log e vou tentando rastrear o erro. E se eu quiser que apareça uma janelinha no celular, eu boto... Deixa eu fazer um outro aqui. Aí é console.warn. E aí eu vou botar aqui, ó. Erro, por exemplo. E aí vai aparecer... Olha ali, ó. Ali embaixo, ali, ó. Tá vendo? Então, isso é a forma, né, que eu posso executar scripts, JavaScript, dentro desse meu pseudo HTML. Fala... Eu vou chamar aqui o... Pessoal, olha aqui, ó. Lembrando do meu componente, lembram do meu componente? Meu componente. O que ele vai botar lá? Olá, mundo, meu nome é Juan, bem-vindos ao React Native. Tá certo? Porque, olha só, tem dois arquivos. O meu app.java e o meu componente. O que o meu componente retorna? Isso aí. Meu componente é essencialmente o quê? Uma função. Pessoal, agora aquele passo assim, prometo que já estamos chegando no final mesmo. Meu componente é uma função. Então, quando eu chamo isso aqui, é como se eu estivesse chamando uma função. Só que eu estou chamando do jeito padrão de JavaScript? Não, porque é assim que a gente chama funções lá em Java, é assim que a gente chama função, usando tags? Não. Só que, se eu quiser usar algo como JavaScript, eu posso botar entre chaves. Então, se eu botar aqui meu componente, abre e fecha parênteses, aqui eu estou chamando uma... Vai funcionar do mesmo jeito. Por exemplo, pessoal, olha só que legal. Meu componente aqui é uma função, e quando eu chamo essa função, ele, olha a palavra bonita, renderiza, ou seja, coloca na tela isso aqui. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Vamos ver se algum de vocês chuta o que vai ser feito, ó. Eu posso abrir e fechar aqui, né? Que é um bloco de código, né? Isso vai funcionar a mesma coisa, tá bom? Abre e fecha. Ok? E se eu fizer isso aqui, ó? Não. Acho que assim não dá. Deixa eu ver se deu. Não. Vamos fazer assim, vamos fazer diferente. Por que não está dando? Está dando um errinho aqui.
Aqui não tá aparecendo quase as linhas vermelhas para vocês aí. Tá dizendo que tá esperando um fecha aspas. Não tô entendendo isso aqui. Não tem. Não precisa ponto e vírgula, isso aqui é meio que. Deixa eu só fazer um. Só para ter certeza aqui. Loop inside React JSX aí, ó. Ah. Tá, ó. Poderia ser com for, né? Nem a gente estava fazendo antes, ó. Qual é o problema do for que não está querendo? Que é um for. Tá, let i recebe 0, let i recebe 0, i menor que parará, parará. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Olha só que louco. Vou criar outra função aqui embaixo, tá bom? Vou chamar aqui de 10 vezes, recebe. Vamos ver se vai dar certo agora aqui. Não vai dar certo isso. Não. Na minha cabeça era para super dar certo isso. Mas eu sou um bocozão também, peraí. Não, peraí. Não, mas aqui igual não está querendo. Será que é porque tem que estar assim? Não faz sentido. Realmente não faz sentido isso. Eu queria mostrar uma coisa divertida para vocês, que era tão divertida que não aceita no nosso amiguinho aqui. Deixa eu fazer o teste novo aqui. Meu componente. Tá. Vai aceitar? Teste meu componente. Criasse um const vec aqui. Recebe. Certo? E fizesse aqui vec.map. Passasse aqui uma função em que ele simplesmente retornasse meu. Vou fazer a chamada aqui para a função. Não era, o que eu queria fazer, na verdade, era isso aqui, tá, pessoal? Só que eu acabei fazendo do outro jeito. Mas, assim, o que eu quis dizer é que, basicamente, eu conseguiria botar um código JavaScript para imprimir diversas vezes o mesmo componente na tela. Não, eu fiz aqui 10 vezes. Fiz 10 vezes, porque eu criei um vetor. Eu só criei um vetor de. Não, na verdade, aqui eu fiz 9 vezes. Eu criei um vetor de 9 posições. E aí eu mandei que para cada posição do vetor ele manda criar o componente. Tipo, tá sem utilidade, assim, tá sem... Eu queria fazer com for, mas eu tenho que até ver por que não funcionou com for.